Sobre fundo bege, a capa do livro, seu título e a ficha técnica. Camila é negra, tem cabelo curto, veste blusa preta e calça alaranjada. Está sentada em uma poltrona com uma mesa e planta ao seu lado. Olá, professor! Meu nome é Camila. Vou apresentar neste vídeo estratégias que você poderá usar em sala de aula para promover o gosto dos estudantes pela leitura e incentivar neles a prática de importantes habilidades de literacia. Tudo isso com base no trabalho proposto a partir da obra Além da Chuva. Pessoas seguram guarda-chuvas vermelhos com a cúpula invertida e com cabos que sai água. No livro, conhecemos a história de Carlos, que retorna a São Paulo, sua cidade natal, 25 anos depois de ter partido, para entrevistar um amigo de infância que virou cientista. Ao sobrevoar a metrópole, ele vê rios, campos verdes e uma paisagem muito diferente da que deixou. A cidade tinha passado por diversas mudanças, muitas delas inspiradas nos projetos que o próprio Carlos e seus amigos criaram na infância. A leitura da obra, que aborda questões como a preservação ambiental e o protagonismo infanto-juvenil, permitirá que os estudantes reflitam sobre o papel que cada cidadão pode assumir na resolução de problemas socioambientais. O autor deste livro é Michel Gorski, que nasceu na cidade de São Paulo em 1952 e se formou em arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie. Ele é branco, calvo, com barba grisalha e veste blusa cinza. Michel também tem especialização em planejamento urbano pela Universidade de Brasília e trabalhou como arquiteto na Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. Os temas de Além da Chuva são o mundo natural e social, e família, amigos e escola. Mundo natural e social, família, amigos e escola. No enredo, os personagens infantis exercem um importante papel no desenvolvimento da narrativa, o que deve gerar certa identificação nos leitores. A presença de protagonistas dessa faixa etária, buscando soluções para os problemas causados pelas chuvas, estimulará nos estudantes a capacidade de reflexão sobre si próprios, os outros e o mundo que os cerca. Além da Chuva foi ilustrado por Fernando Vilela, que nasceu na cidade de São Paulo em 1973, formou-se em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Campinas e fez mestrado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele é branco, tem cabelo preto, usa óculos e camiseta branca. Fernando é ilustrador de livros infantis, além de trabalhar como designer e professor universitário. O texto de Além da Chuva pertence ao gênero literário conto e se destina a alunos de 4º e 5º anos do ensino fundamental. Gênero literário conto, alunos de 4º e 5º anos. O trabalho com esse gênero literário possibilita aprofundar as habilidades relacionadas à leitura com os estudantes, que já passaram pela primeira fase da alfabetização e caminham agora para consolidar a fluência e a autonomia leitoras. Com a leitura do conto, os estudantes observarão algumas características específicas desse gênero, como os elementos da narrativa. A obra apresenta narrador e personagens com idades próximas às dos leitores. Também estão presentes no texto 2 tempos de desenvolvimento da narrativa. Um cenário bem definido, com modificações marcantes ao longo do tempo, e um enredo imaginativo e envolvente. No texto, os estudantes observarão a alternância entre a narração e os diálogos. Isso permitirá que eles desenvolvam a capacidade leitora tanto na leitura silenciosa individual, quanto na leitura em voz alta, compartilhada ou até mesmo encenada. A prática da leitura em voz alta permitirá aos estudantes o treino da velocidade, da precisão e da prosódia, possibilitando o aprimoramento da fluência oral de cada um deles. Antes de nos determos nas estratégias de sala de aula para motivar os estudantes para a leitura, vamos falar sobre a importância da fruição da literatura, referendada pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e pela Política Nacional de Alfabetização, a PNA. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a Política Nacional de Alfabetização, PNA. Para a BNCC,
A prática da leitura é necessária desde a educação infantil, pois, desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar. Ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais. Ilustração de lousa com o texto narrado. Ao tratar de literatura, a BNCC recomenda que a leitura de textos literários seja o eixo central de trabalho no ensino fundamental. A criança que está consolidando seu processo de alfabetização pode participar ativamente da leitura, passando de ouvinte a protagonista do ato de ler. Dessa forma, é essencial proporcionar momentos de aprendizagem durante a leitura compartilhada. Leitura compartilhada. Esses momentos contribuirão para o desenvolvimento da compreensão textual e de uma autonomia progressiva na leitura de textos literários de gêneros variados. Ilustração de 3 crianças lendo. Na perspectiva da PNA, as obras literárias podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades relacionadas à literacia e à consolidação da alfabetização. O contato com a literatura também promove a fluência em leitura oral, a autonomia e a ampliação do repertório linguístico dos leitores em formação. Desse modo, os estudantes desenvolvem as habilidades de leitura previstas para o 4º e 5º anos e aprofundam o que aprenderam nos anos anteriores do ensino fundamental. As atividades propostas no material digital de apoio à prática do professor foram baseadas nos preceitos da PNA. Essas atividades também se fundamentam na BNCC e no texto como eixo central de todo o trabalho desenvolvido com o livro, levando em conta a narrativa escrita e a narrativa visual. As atividades ocorrem em 3 momentos distintos: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Pré-leitura, leitura e pós-leitura. As atividades prévias à leitura configuram a primeira etapa do trabalho com a obra e têm como objetivo preparar situações que despertem o interesse dos estudantes tanto pela obra como pelas temáticas nela abordadas, estabelecendo relações com suas experiências de vida. Pré-leitura. Assim, a turma é convidada a levantar hipóteses que serão refutadas ou confirmadas durante a leitura. De início, são propostas 4 atividades para despertar o interesse dos estudantes e contribuir para a familiarização deles com o livro impresso. As 4 atividades sugeridas trabalham as percepções e as primeiras impressões que os estudantes terão em relação à obra, com base nas ilustrações, nas informações das capas e nos dados biográficos do autor e do ilustrador, que também poderão ser pesquisados na internet. Primeiras impressões. Nas atividades, há sugestões de perguntas, mas você pode ainda criar suas próprias indagações para despertar o interesse da turma. Partindo dessas especulações e do levantamento de hipóteses sobre o enredo da obra, os estudantes entrarão em contato com a temática das chuvas e farão um exercício de transportar esse tema para a realidade de cada um. As hipóteses levantadas nessa etapa de pré-leitura poderão ser verificadas após a leitura do livro. A leitura da obra, que configura a segunda etapa do trabalho, é o momento mais importante. Leitura. As atividades dessa etapa sugerem a leitura compartilhada e a troca de ideias e opiniões sobre trechos específicos do livro. Outras atividades propostas durante a leitura visam desenvolver a fluência leitora, promover a sociabilidade e incentivar a fruição literária. A primeira atividade dessa etapa propõe uma leitura compartilhada das páginas iniciais do livro com o objetivo de observar e treinar a prosódia. A atividade se estende ainda para uma pesquisa de imagens aéreas de cidades, como a que aparece ilustrada no início do livro. Na segunda atividade, a leitura compartilhada em voz alta é retomada. E agora os estudantes deverão encenar os diálogos presentes no livro. Ao final da leitura, eles identificarão a diferença entre os trechos narrativos e os diálogos, apontando o uso do discurso direto nas páginas lidas. Para concluir, é sugerido que façam um exercício de reescrita, transpondo os trechos de diálogos para o discurso indireto.
Na terceira atividade, os estudantes darão sequência ao treino da leitura em voz alta e serão desafiados a criar invenções para solucionar problemas ocasionados pelo excesso de chuvas. Ilustração de um homem com jaleco e uma lâmpada acesa ao seu lado. As invenções deverão ser apresentadas em forma de desenhos, feitos em folha de papel sulfite e acompanhadas de textos informativos que descrevam o funcionamento de cada uma delas. Na atividade seguinte, após uma releitura com foco no vocabulário, os estudantes deverão reunir todas as palavras relacionadas à água e chuva, para montar coletivamente um glossário. Glossário. Na penúltima atividade dessa parte, os estudantes seguirão com a leitura compartilhada em grupos e deverão compreender, a partir da leitura textual e visual, como as invenções criadas pelos personagens na infância já indicavam alguns talentos que foram revelados nas escolhas profissionais de cada um deles. Encerrando a etapa de leitura, é proposta uma atividade para os estudantes trabalharem a narrativa visual do livro, demonstrando como as imagens são importantes para a compreensão da história, funcionando de forma complementar ao texto escrito e, algumas vezes, também como uma narrativa autônoma. Narrativa visual. E, por fim, a terceira etapa do trabalho com a obra consiste nas atividades de pós-leitura, que têm o objetivo de potencializar os efeitos da fruição literária. Pós-leitura. As propostas visam ainda desenvolver a capacidade de reflexão dos estudantes sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Nessa etapa, são propostas 10 atividades. A primeira e a terceira sugerem uma releitura em casa de toda a obra. Releitura em casa. Um dos objetivos é que os estudantes identifiquem os elementos da narrativa, como os personagens, o foco narrativo, o enredo e o tempo da história. A segunda atividade propõe um reconto por escrito da obra. Reconto escrito. Nesse momento, você poderá retomar as hipóteses levantadas na etapa de pré-leitura para verificar se elas se confirmaram ou não. A quarta atividade propõe mais um exercício de escrita a partir de inferências feitas ao longo das leituras da obra. A ideia é que os estudantes descrevam como seria uma cidade ideal em 2035. A quinta atividade trabalha as personagens da vida real que são citadas no texto não ficcional ao final do livro. Em grupos, os estudantes deverão pesquisar a biografia de cada um desses jovens e apresentar à turma. A sexta e a sétima atividades têm o objetivo de despertar o protagonismo e o engajamento dos estudantes, fazendo que eles reflitam sobre o papel que exercem como cidadãos. Protagonismo e engajamento. Em grupos, eles deverão redigir guias informativos sobre atitudes e ações de sustentabilidade e preservação ambiental que possam ser realizadas por todas as pessoas, inclusive por crianças e seus familiares. A oitava atividade incentiva os estudantes a entrevistar familiares e amigos para conhecer a respeito da escolha profissional de cada um, enumerando as habilidades necessárias para a realização da profissão, o que configura mais um exercício de escrita. A nona atividade propõe, caso haja ferramentas digitais necessárias para sua realização, a criação de um podcast. Nele, os estudantes podem, por exemplo, fazer uma resenha do livro Além da Chuva, discutir sobre as profissões pesquisadas nas entrevistas, ou conversar sobre soluções para melhorar o convívio em sociedade e proteger o meio ambiente. Por fim, a 10ª atividade, que conclui o trabalho com a obra literária Além da Chuva, propõe uma reescrita coletiva da história em forma de quadrinhos, que poderá ser disponibilizada de forma impressa ou digital para toda a comunidade escolar, inclusive para os familiares. Reescrita coletiva em quadrinhos. O incentivo à leitura pelos pais ou responsáveis no ambiente familiar é fundamental para auxiliar a criança a desenvolver o gosto pela leitura literária e para que ela aprimore suas habilidades como leitora. Literacia familiar.
Converse com os pais ou responsáveis, em reunião ou por meio de bilhete, sobre a importância de reservar um momento semanal para a leitura em família. Oriente-os também a perguntar às crianças sobre as leituras feitas na escola, pedindo que mostrem os livros que estão lendo no momento e que recontem as histórias a eles com as próprias palavras. Consulte o material digital de apoio à prática do professor em PDF para aprofundar o conteúdo apresentado aqui. Bom trabalho e até a próxima! Ela faz tchau e sorri sobre tela preta em letras brancas os créditos do vídeo.